música concreta, por exemplo, do século XX, a música concreta usa todo tipo de sons, portanto, por isso é que chama concreto. Isto é um som, isto é som, isto é outro, isto é outro, isto é outro, ok, isto é outro mesmo, isto é outro, ou seja, o instrumento da música concreta é o microfone. E isso quer dizer que tudo o que o microfone captar é objeto de matéria-prima para depois ser trabalhado, alterado, atrasado, acelerado, distorcido, reverberado, delayado, tudo o que for preciso. Nessa, toda a harmonia que eu falei da escrita ocidental, de notas e de tríades e de sol menores e de rés maiores, não tem qualquer cabimento na análise deste tipo de música. Ele está em dó menor, não? Qual dó menor? Está a fazer um acorde de terceira menor com sétima bemol e com sexta-feira santa. Também não? Também não? Estás a ver? Também não está. Portanto, aqui, quanto muito, podia entrar o outro sentido de harmonia, que era o sentido de harmonia, no sentido de nós estamos aqui em harmonia e isto, para algumas pessoas, ser harmonioso. Por isso é que disse logo no início que ia ser subjetivo a coisa. E música ser harmonia, também mais uma vez peca, salvo eu, da minha atenção, da mesma coisa, de que dança também é harmonia, e cinema também é harmonia, quase como o ritmo, assim. Música é som. Não interessa o que pensas ou o que não pensas, disseste, música era som. Pronto. E então, de todas as coisas que foram ditas aqui, vamos agora ver esta. Música é som. Não, em princípio não haveria qualquer dúvida. Porque mesmo a composição de John Cage, que é 4 minutos e 33 com músico, os músicos ou a orquestra, ninguém toca o instrumento, há as tosses do público, há os músicos que abanam ao pé, há o gajo que coça o casaco, portanto, há o ar-condicionado, coisa assim, portanto, e ainda por cima não existe silêncio. Portanto, música ser som é quase uma evidência, porque, por exemplo, diz assim, mas uma partitura. Um gajo olha para uma partitura e está lá as notas, e há compositores que olham, e músicos que olham e começam a ver, estão a ouvir na cabeça. E então dizia, até aquilo não é música, a partitura já não é música em si, e se for, então música ser som não é totalmente correto, porque se a partitura for música, a partitura não está a dar som, é um papel com umas bolinhas. Agora, o problema é que, por exemplo, qual é a definição hoje nas universidades e nas academias e assim, quando se pergunta o que é música, o que é que os professores dizem, o que é que se diz e o que é que já não se diz. Por exemplo, já não se diz aquilo que se dizia no meu tempo nas escolas de música assim, que era a definição do Rousseau, que era música é um conjunto de sons belos ao ouvido. Pronto, era a definição de música, até há uns anos atrás, que se ouvia nas escolas e assim. Hoje, nas universidades e coisas, nas escolas de música, superiores de música, quando se pergunta o que é música, a resposta mais correta, chamemos assim, politicamente correta, académica, é dizer-se que música é som organizado. E foi o Varese que disse, em francês, som organisé, depois, 30 anos mais tarde, o Cage disse organized sound, e antes deles todos, o Rousseau, em 1917, 13, no Arte de Ruído, no livro dele, Art of Noise, disse a mesma coisa, que música era som organizado. E, portanto, a definição que hoje corrente é dizer assim, música é som, ou são sons organizados, ou é um conjunto de sons organizados, ou música é som organizado, como o organized sound, só. Agora, qual é o problema desta definição? Eles disseram isso na altura, 60 e tal, uns em 1913, depois outros o Varese em 1930 e tal, depois o Cage em 1960 e tal, e ainda se mantém hoje a coisa correta. Quer dizer, quem disser música é um conjunto de sons belos ao ouvido, na universidade fica tudo
peso e tal. Mas se disser música é um conjunto de sons organizados, a música é som organizado, corretíssimo, ninguém diz nada. E eu acho piada, porque eu analiso as diferentes definições e até vejo uma proximidade muito grande entre as duas, a que eles se riem e a que eles dizem. Porque, olha, repare, um diz, é um conjunto de sons, Rousseau diz, música é um conjunto de sons, que até era o que ela aplicou, e eles dizem, música é som, são som, portanto está certo, até aqui está certo. Música é um conjunto de sons, ou música é som organizado, música é som, são sons. Até aqui ambos estão a dizer a mesma coisa. Depois o outro diz, música é um conjunto de sons, belo ao ouvido. E entra para eles, por isso é que eles dizem que é entre a subjetividade. Mas agora vamos ver o que os outros dizem. Dizem que a música é som organizado. Ao dizer organizado, já está a implicar o ser humano e, portanto, o ouvido. Então também é belo ao ouvido, ouvido organizado. Está lá o organizado na definição que eles se riem. E belo não tem problema nenhum em ser subjetivo, porque se for aplicado a cada um de nós, tudo está certo. Se para ele isto for belo, a definição está certa. Música é um conjunto de sons belo, ouvido, organizado. Se para ele isto não for belo, mas há de arranjar uma coisa que é belo para ele. Então está certo na definição dele, da coisa que ele gosta. Portanto, eu não vejo porque é que se ria da antiga. E quanto à moderna, a tal de música ser um conjunto de sons organizados, também, já que eles se riem da outra, eu também posso rir desta. E porquê? Não é rir, é dizer que ela está incompleta, se calhar. Porquê? Reparem aqui, estamos aqui todos, vocês estão a ouvir-me falar, portanto está a existir som, e está a existir som organizado. É tão organizado que estão a entender o que eu estou a dizer e a entender todas as palavras e mais ou menos tudo o que eu estou a dizer. Nada a ver? Portanto, eu estou aqui a fazer aquilo que eles chamam música. Eu estou a fazer sons, organized sound. Eu estou a fazer sons organizados. E isto não é música. Neste momento, tudo o que eu fiz não era música. Se eu estivesse a gravar isto, e isto está a ser gravado, se eu agora pegar nisto, chegar a casa e trabalhar, meter na mesa mistura, meter delays, e cortar, e inverter e coisa que passa a ser música. Mas neste momento o que eu estou a fazer é transmitir comunicação sem qualquer preocupação. Portanto, a definição de música ser sons organizados peca por faltar qualquer coisa. Então o que é que arranjaram os musicólogos para resolver o problema? Disseram assim, não, música é som organizado com a intenção de produzir música. Pronto. E toda a gente, ok. Pronto. Então, isto assim ainda não é música, mas se eu agora quisesse falar assim, já era música, assim, tinha a intenção de fazer música, já era música. Ou mesmo simplesmente dizer assim, a partir de agora, isto é uma peça minha que é só para vós. Ok, vai. Pronto, e continuo normalmente a falar, isto agora já era música, porque tive a intenção disto ser música. Pronto, e já era música. Só que tem um problema, que é, numa definição não se pode meter a palavra que se está a definir. E ela está a dizer que música é som organizado com a intenção de fazer música. Então nós não sabemos o que é música, ele está a dizer que é com a intenção de fazer música. Se ainda não sabemos o que é, como é que está a meter? Pronto, problemas na universidade, como é que vamos resolver este problema? Até que aparece um grande musicólogo normal, daqueles com nomes e coisa, que descobre o problema. Então diz uma coisa fantástica assim, música é som organizado com mateses. Mateses. Com TH e usa uma palavra do latim, fica sempre bem, vamos fazer. Eu nem sei o que é matese, mas música, som organizado com mateses parece fixe. Assim. Pronto, e o que é matese? É da matemática, não sei, quer dizer que é organizado e é, digamos que é, matese é o instante em que um som deixa de o ser para passar a ser música. Pronto. Ok, o que é que ele está a dizer? Ele está a substituir a frase com a intenção de produzir música por uma palavra bonita em latim.
A improvisação aprende-se de duas maneiras. Pela prática, de improvisar com outros músicos, sozinho, e com outros, e tocar de todo mundo, e andar, é quase uma circo, assim, que é tocar-se o mais possível com esses músicos. Como os de jazz, para ser músico de jazz tem que se tocar com vários músicos de jazz, como os de rock tocam, se formam-se várias bandas, sete bandas, assim, na música improvisada é a mesma coisa. Só que é mesmo, no rock, no jazz, há linguagem, é o tal idioma, existe um idioma, por isso pode-se aprender uma escala, e depois a outra escala depois para solar usa a escala tal, depois há os acordes tal, os XPTO, não sei o quê. No rock mais coisas assim, no jazz mais aquelas coisas de sétima menor, com sexta-feira santa e domingo de Páscoa, não sei o quê. E na improvisada aparentemente não há, portanto, não há escalas que se ensinam. Não vou ensinar, olha, portanto, a primeira escala que vou ensinar é esta, que é ok, e toda a gente repetir. Não é a improvisação total, nada se pode repetir. Se agora fosse dar um concerto, eu fazia assim, ligava ao som, assim, e eu próprio não quero fazer a mínima ideia, nem quero saber, não é aquele gente em casa planeei para começar com harmónicos, não, eu não quero saber o que vou fazer. E de repente ia começar e, por exemplo, e olha, já não vai, isto também já não vai, e pronto. E começou o concerto. Eu não sabia que ia fazer isto. Há 3 segundos atrás, não sei. E estou-me a surpreender a mim próprio, assim. Isso é que é improvisação total. Não é vir com estruturas e com coisas planeadas. Isso existe, mas chama-se improvisação estruturada. Ou improvisação no jazz, ou improvisação no rock, ou improvisação estruturada, em que há coisas pré-definidas e sobre as quais depois improvisa por cima. Isso é outra história. Agora, a improvisação total não há, não se transmite, não se diz. Olha, a escala X que é. Não há nada. É o contrário. É a abolição e a isenção e a total negação de tudo, porque se existisse, existia um idioma. E quer-se que não exista nenhum idioma. Por exemplo, o que eu quero dizer é, há uma frase que é do Queixo que diz: simplicidade gera complexidade. Posso sentar tudo bem? Obrigado. Por exemplo, simplicidade gera complexidade. E, por exemplo, o que eu digo é, se fôssemos ao Royal Albert Hall e pagássemos os 150 euros de ticket e víssemos o teu sol, que foi ótimo, mas de repente, eu dizia assim, mas eu só tinha uma mão, só tive uma baqueta, eu sei, mas tu tentaste tudo, coisa, e tentaste, como é que diz, o que é que eu posso fazer com uma baqueta semelhante a se tiver as duas baquetas e assim. E o que eu digo quando por exemplo, a simplicidade gera a complexidade é, por exemplo, imagina, o sol é tal de 1 minuto e meio, não é? Vamos supor. E vocês pagaram 350 euros e disseram que eu era um dos maiores bateristas de sempre e sou anunciado como é. E, de repente, se faço o que tu fazes, o que tu fizeres, imagina que na sala do Royal Albert Hall estão os melhores bateristas de jazz e tudo a assistir e se virem. Eu estou a dizer, não iam dizer assim, eu não estou a deitar abaixo e tu nem sequer tiveste. Eu só estou a dizer, tu próprio apercebes que com a limitação que tiveste, fizeste coisas que às vezes até podiam nem estar no ritmo assim, ou coisa, não foi bem o caso, tiveste mais ou menos. Mas o que eu quero dizer é que não é uma coisa, não ouvimos o melhor solo de sempre da história da bateria, não é? Pronto. E se tivessem esses músicos. Mas agora imaginemos um caso contrário. Estão esses músicos todos, estão os melhores baterias do mundo, não sei o quê, e eu de repente vou começar e fui anunciado como o melhor baterista do universo, não é? E não sou. Eu era o arrumador o gajo que limpa a vassoura, e disseram, pá, o baterista faltou e tu tens que tocar a bateria, mas eu sou o varredor, não interessa, faz qualquer merda. E de repente o gajo chegava e, por exemplo, toda a gente vou assistir ao melhor batista do mundo, e o gajo, por exemplo, fazia assim. Mas disseram, damos-te 10 mil dólares, o gajo chega.
acabava 1 minuto e meio, e tivesse os bateristas de jazz, de rock, tudo. Ninguém dizia, fala, esta gaja não se segurava. Não, esta não segurar um prato. Ninguém sabe se o gajo tivesse a sensibilidade para ouvir e escutar os silêncios. Ou seja, há virtuosismo nisto, da mesma maneira que se vê aqueles a fazer a 200 mil a hora. Isto requer mais, às vezes, virtuosismo que eu ouvi. O Morton Feldman tem um tipo de música, já há anos e anos, 30 a 40 anos, que o tipo de música é vibrafones e flautas e é tudo assim. E é assim durante horas, duram 2 horas, 3 horas, assim. E então uma vez o John Tuguri, que é o pianista especialista que gravou as obras todas do Morton Feldman, foi à minha casa e ele ia tocar também as minhas peças de piano, e estava eu e o Jorge, e ele perguntou, de repente perguntou-me, vocês têm discos de Morton Feldman, não sei o quê? E eu disse, só temos poucos, temos 1 ou 2, porque o Jorge diz sempre que é a mesma coisa, que é sempre pim, pom, pai, pum. E o John Tuguri disse assim, yes, it's true, mas sabe qual é o problema? E eu disse, não, o problema é o tempo entre um pim e o pum. Ou seja, que um gajo fazer e não fazer. Também pode fazer, mas estou a dizer, há um tempo, há uma noção de coisa, e estou a dizer no mundo da improvisar, eu sei que nenhum de vocês, tudo que tivesse a fazer, não era nesse sentido de exploração, mas é para mostrar, eu estou a comparar sempre com aquilo que estou a tentar